buscadores, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Conhecimento Oculto. Na sua primeira live em conjunto, já participei de uma outra, mas como convidado, na primeira live em conjunto, junto do Leopoldo, que vai conversar com a gente hoje sobre tarô. Eu vou chamar ele aqui, vou tentar, não sei como é que faz isso, mas eu vou tentar chamar o Leopoldo. Aê, meu irmão! Estamos Boa ao noite. vivo, estamos online. Boa noite, pessoal. Vamos dar só um tempinho, porque como a gente entrou ao vivo agora, então o pessoal ainda está acessando o material. Mas para quem já está chegando e quiser, já pode ir lançando as suas dúvidas. Durante esse períodozinho aí eu já coloquei no status, e aí já algumas pessoas já mandaram algumas dúvidas para a gente conversar aqui. Já para começar descontraindo, tem uma dúvida que eu achei muito interessante. Me perguntaram se Jesus ele jogava tarô. O que é que você responde, Leopoldo? A pessoa que mandou a dúvida tá aí? Ainda não chegou, Olha, mas vai ficar gravado. tá. Bom, eu creio que não, né? Tarô, vamos falar a real, né? Tarô não é tão antigo assim. Ou será que Mas, não? Ou será que mas, não? mas que ele conhecia o que está ali intrínseco dentro das cartas, com certeza, né? Ah, que maravilha. Então, acho que meio que está respondido, né? A tradição ele conhecia, né? Com certeza, isso com certeza. Ah, bacana. Então, pessoal que está chegando agora, essa é a primeira live de uma série que eu e o Leopoldo estamos organizando para trabalhar de forma aprofundada e com uma outra visão também sobre essa temática do tarô. Que assim, dentro do meio ocultista, no meio esotérico e da espiritualidade como um todo, é muito batido, a gente já percebe que tem muito material sendo produzido, mas a ideia é a gente trazer uma nova abordagem, uma outra visão, e como tudo é muito multifacetado, a gente pode pegar um outro lado do que vai ser discutido para que aquilo realmente aconteça. Então, é muito tranquilo para a gente abordar diversos outros temas, e o Leopoldo está preparando muita coisa bacana. Há pouco tempo atrás a gente já estava conversando aqui, fazendo um aquecimento antes de entrar na live, a gente já abordou diversos aspectos interessantes. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar os fundamentos do tarô, porque como é uma série, a ideia é que quem está participando hoje, apesar de que vai estar gravado no YouTube, vai virar um podcast, é que as pessoas acompanhem essa jornada que a gente está desenvolvendo, e a gente vai, nesse primeiro momento, balizar, equacionar todo mundo, nivelar todo mundo, trazer até a nossa própria linguagem, a nossa forma de abordar esse conteúdo, para que todo mundo consiga acompanhar ao longo. Então, não vou chamar de curso, mini curso, nem workshop, mas é uma série de vídeos que eles têm uma relação, eles têm uma sequência cadenciado para que vocês realmente consigam entender essa arte divinatória e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos ao que interessa. Leopoldo, fale sobre você. Quem é o Leopoldo? Bom, eu estudo tarô aí pelo menos uns 10 anos, né? Esoterismo e hermetismo de forma geral. Comecei, coincidentemente, a estudar pelo tarô, né? Acho que meu primeiro contato esotérico, com certeza, foi com o tarô. E o mistério, a mística do tarô me atraía muito e foi o que me trouxe para esse caminho, né? Para essas prasas, para o caminho da senda, né? Eu sei que isso, lógico, que são homônimos isso, mas enfim. Eu estudei bastante vários autores consagrados aí do tarô, continuo estudando. Eu estou estudando agora o tarô de Thoth, né? E pretendo continuar estudando e desenvolvendo meus conhecimentos com relação a isso, esse caminho mágico que é o tarô, literalmente. E eu acho que quanto mais a gente estuda, a gente, mesmo sendo algo que já está há tanto tempo, a gente não consegue esgotar por completo o conhecimento, porque a cada momento você tem uma nova visão. Acho que é interessante até quando você muda um pouco do artista,
aquele outro artista dentro da própria estrutura, no arcabouço simbólico dele, aquela pequena mudança ele já traz outros conhecimentos embutidos dentro da própria tradição do tarô. Então, cada tarô é um livro que a gente pode trazer esse conhecimento. Quem fez a pergunta do Jesus acabou de entrar. Pode falar, responder para ela, Léo. Não, a resposta é a mesma. Ele não jogava tarô, provavelmente não, porque o tarô não é tão antigo, mas com certeza ele tinha um conhecimento da tradição que está ali posta nas cartas, com certeza sim. Então, para quem perguntou se Jesus jogava tarô, ele provavelmente não jogava, mas ele era um grande entendedor da tradição que fundamenta o tarô. Já estou fazendo algumas perguntas, já perguntaram qual tarô que você usa. Eu acho que você já até meio que respondeu, né? Trabalha muito com... Mas vou deixar que você fale. Eu trabalho mesmo com o tarô do Waite, trabalhei muito com o tarô de Waite, porque durante muito tempo eu acreditava que os elementos da tradição remetiam a ele, né? Mas depois, obviamente, eu fui percebendo que, por conta da Golden Dawn e toda a influência que ela teve, haviam ali os elementos em confluência, né, de vários outros tarôs, porque praticamente qualquer tarô moderno que você vai estudar hoje faz referência ou então copia descaradamente o tarô do Waite, né? Então, durante muito tempo, eu estudei basicamente esse tarô. Agora, bom, estudei também o tarô de Marselha, porque ele tem uma outra abordagem, a abordagem dele é o do esoterismo cristão, né? E agora eu estou estudando o tarô de Thoth, que é provavelmente um estudo infinito aí, não vai acabar. E é o que a gente estava comentando, né? Porque se tem essa questão mudou um pouco a simbologia, mudou algumas coisas, já se muda tudo. Então, por mais que seja muito similar, o arcabouço simbólico, até a própria egrégora que se cria em torno daquele sistema oracular em específico, no caso, por exemplo, o tarô de Thoth, é um outro livro de conhecimento que a gente vai explorar e descobrir novos horizontes. O pessoal está fazendo aqui uma série de perguntas, eu estou acompanhando. Já fizeram perguntas sobre o que seria essa tradição de que a gente falou, fez a brincadeira do Jesus. A gente vai comentar. O primeiro tópico a ser abordado é justamente essa questão histórica. Eu estou aqui acompanhando todas as perguntas, então podem fazer as perguntas que eu estou monitorando e ao longo da live espero que todas as perguntas sejam respondidas. O que não ficar não couber nessa live, a gente faz, já tem até programada uma segunda live para dar continuidade aí ao nosso processo. Mas vamos lá, Leopoldo. Quando é que se começa essa tradição do tarô na história da humanidade? Qual o primeiro marco? Como é que a gente consegue reconstruir essa história para o início lá do tarô? Eu posso puxar um pouquinho o fio para algo mais básico primeiro, porque tenho certeza que algumas pessoas que estão acompanhando nunca ouviram falar de tarô assim de forma mais aprofundada, né? E eu acho que para a gente aqui agora, o inicial seria mais interessante a gente começar por isso. Né? O que é o tarô? Né? Primeiro, bom, o tarô ele é um livro onde estão condensados todos os conhecimentos da tradição esotérica. Né? Respondendo uma pergunta aí já, fica aí. A tradição esotérica ela é a tradição magística, né, ocidental. Vamos colocar esse ponto. Nós estamos falando da tradição magística ocidental, esotérica ocidental. E ele se diferencia dos demais baralhos e oráculos justamente por conta disso. Um exemplo, vamos falar do Lenormand. O Lenormand é também conhecido como baralho cigano. Ele traz ali uma tradição oracular, mas que não necessariamente tem a ver com a tradição esotérica. Né? Ele é um baralho de oráculo, ele tem a sua própria tradição, seus próprios simbolismos, mas ele não traz os elementos da tradição esotérica e magística ocidental nele. Né? Você pode fazer referências, traçar aí paralelos, mas os elementos que nós vamos tratar depois não estão presentes ali. Né? Até o próprio baralho celta, né, o tarô celta, enfim, vários outros que eles são vendidos como tarô, mas primeiro é preciso analisar se os elementos da tradição esotérica estão ali presentes.
para ser chamado de tarô, porque o tarô é uma tradição e é uma forma de ensinar o esoterismo esotérico, né? E quando a gente vai Bom, até fazendo, quando a gente vai fazer esse resgate histórico, até o próprio nome tarô não estava bem situado no começo. A gente vai comentar isso, mas para que as pessoas já comecem a construir essa ideia. E que assim, não é sim, porque o nome não é tarô que aquilo não é um sistema oracular, não é um sistema oracular eficiente, mas assim, não pode ser chamado por tal motivo. Ele não segue exatamente aquela tradição, não está ligado naquela estrutura. Então é importante exato. fazer esse pequeno disclaimer, porque não é menosprezando outros baralhos, outros jogos de cartas. Que acho que o cara, se ele quiser, ele pode pegar até o trunfo e transformar num método oracular, né? Ele O método fala, oracular, você pode jogar um búzios, você pode jogar uma uma moeda. moeda. A conexão tem que ser feita entre você e o que está ali, né? Na outra realidade. Que aí a gente E já chama de era. SAG, aí tem vários nomes, né? Depende da tradição Sim. que segue. Mas continua, meu irmão. Então, historicamente falando, o primeiro tarô do qual você tem elementos modernos, vamos colocar entre aspas aí, é o do Vicente Sforza, né? É o registro mais antigo, mas você também não tem os arcanos menores, né? Essa correlação dos arcanos menores e toda a tradição que foi colocada nele, isso tudo foi um trabalho feito posteriormente, né? E desse tarô que eu pretendo falar, do tarô que foi trabalhado ali pelo Papi, que depois foi trabalhado pelo próprio Waite, depois foi trabalhado, enfim, pela Golden Dawn, né, que trouxe toda a sua tradição e esotérica para dentro do tarô e tal. É desse tarô que a gente vai tratar. Não que o Marcélia não tenha, não é isso. A diferença é que o Marcélia, ele, como eu falei, ele tem um esoterismo cristão, que é a tradição cristã que trouxe em si todo esse arcabouço esotérico e que até hoje, né, as ordens iniciáticas cristãs, elas estão aí para provar que isso foi preservado dentro das cartas, né, de alguma forma. Mas os elementos simbólicos de outras tradições começam a estar presentes e evidentes a partir dos tarôs mais modernos, né, século XVIII, XIX, por aí. E é interessante a gente pensar que o tarô de Visconde Sforza ele é do século XV, que é o que a gente tem como manifestação dos trunfos, chamados 22 trunfos do tarô, e os arcanos menores, eles datam do século XIV, ou seja, os arcanos menores eles aparecem na história assim. A gente não vai comprovar, não vai atestar, porque o tarô, a história do tarô ela é muito nebulosa, obscura, a gente não tem tanta documentação, tanta arcabouço histórico para realmente comprovar algumas coisas, mas o que a gente consegue rastrear nessa linha do tempo é que os arcanos menores eles surgem antes como um baralho comum, e aí tem toda uma lenda, né, sobre os saracenes que chegou na Europa através dos saracenes no século XIV, e os arcanos maiores com o Visconde Sforza. Eu só queria fazer um outro disclaimer que eu acabei esquecendo de fazer no início, mas assim, tudo que eu pontuar, eu não sou especialista no tarô, sei muito pouco, eu estudei para participar da live aqui com o Leopoldo, então todas as minhas referências, elas são do site chamado Clube do Tarô, que um outro irmão gentilmente me indicou, o irmão Leonardo Sestari, ele fez essa indicação e agradeço muito a ele. E todos os links eu vou disponibilizar no post, porque essa live ela vai ser transformada no podcast e no vídeo para o canal lá no YouTube. Então todos os links, tudo que o Leopoldo citar, ele achar importante que eu também faça essa linkagem de indicação de livro ou qualquer outro material, também vou colocar lá no link do post. Bom, a gente pode indicar alguns livros, então, depois o pessoal estudar. Com toda certeza. Bom, para o Tarô de Marcélia, eu indico o livro do Jodorowsky, que até tenho aqui. Esse livrão bonito aqui, ó. O Caminho do Tarô. Ele vai tratar só sobre Marcélia, vocês encontram em PDF. Para o Tarô do Waite
e os demais tarôs que estão dentro da tradição, aí eu recomendo que você estude Cabala, geomancia, astrologia e, enfim, mitologia, e porque é a base, né, o fundamento dos conhecimentos que estão permeando ali as cartas. E aí você tem várias pessoas aí, tradições, escolas que podem ensinar, né? Cursos. Bem, e a minha indicação, como eu falei, eu não sou especialista, mas o meu primeiro livro, o meu contato foi de uma pessoa que é referência no Brasil e também no mundo, que é o Ney Naif. Esse livro aqui meu é muito antigo, que é o Curso Completo de Tarô, do Ney Naif. Ele é tão antigo que eu comprei esse livro na revista da Avon, então tem muito tempo, acho que eu comprei esse livro em 2008, então tem bastante tempo, e é um curso completo. Ele é bem didático também para quem quer trabalhar, e a simbologia que ele usa é o tarô de Marsella. Aí já estão perguntando por onde começar a estudar o tarô, o Leopoldo já falou, né? A depender da tradição que você vai seguir no tarô, mas assim, o tarô clássico é importante que você tenha uma base, como ele disse, que você estude o hermetismo, que você estude a cabala, que você estude a própria história do tarô. Foi hermetismo, cabala, geomancia... Geomancia, astrologia e mitologia. Que foi mais ou menos o trabalho de uma das pessoas que fez a divulgação do estudo do tarô. Não em tudo, mas principalmente na questão mitológica. Foi, não sei falar o nome do cara, mas é o Geblin, que a gente vai conversar mais na frente, né? Bom, outros livros que eu posso indicar para começar a estudar, que eu acho um livro muito completo também, é o do Robert Wang, o Tarô Cabalístico. Ele é um livro muito bom, ele tem uma estrutura muito boa, e para trabalhar com ele, ele já traz elementos da Cabala dentro dele, ele explica o que é Cabala. Então você já vai pegar ali, você vai ter que estudar outras coisas, obviamente, mas a parte cabalística já começa a ficar bem bacana. Uhum. Então, só para a gente dar continuidade, já fizemos esse parênteses aí, fazendo essas indicações e respondendo algumas perguntas do pessoal que está interagindo aí no nosso chat. Voltando para esse resgate histórico, então a gente tem meio que essa teoria, já botaram aqui que é Glebelan, então o Cestário fez até uma colaboração aqui. Ele fez uma pergunta se para aprender tarô oracular é necessário aprender o esoterismo por trás do tarô. A gente vai comentar um pouco sobre isso quando a gente diferenciar cartomancia, né, tarô oracular, de tarô iniciático. A gente vai fazer essa diferenciação um pouquinho mais para frente, mas essa pergunta está aqui no nosso radar, a gente vai responder. Então, só voltando na questão do resgate histórico, como eu falei, tem-se uma teoria de que os arcanos menores eles entram na Europa com as cartas chamadas de cartas saracenes, e aí tem uma ligação com a tradição cigana, se não falha a minha memória. E aí tem-se uma palavra derivada pro naipe, em português e no espanhol, no idioma árabe, que é naíbe. E aí você já começa a criar algumas relações históricas a partir dessas pequenas pistas. E é interessante que mesmo tendo essa recriação do tarô e tudo, percebe-se que ele é multitradicional, já que ele permeou lá pela Península Ibérica e a maioria da tradição era cristãos que viviam naquela região, os árabes e os próprios judeus. Então a gente percebe que não é algo extremamente fechado a tradição do tarô, que existe colaboração de diversas outras culturas e que na verdade foi se montando esse quebra-cabeça, né? As ordens esotéricas, na verdade, elas aproveitaram isso, né? Aproveitaram toda essa mística do tarô para colocar nele os seus simbolismos, né? A gente vai falar agora de tarô iniciático, a gente vai falar disso, né? Que o tarô ele já existia, ele já era, aliás, existe até um jogo francês com as cartas do tarô, mas ele foi reaproveitado e reutilizado e ressignificado, né? Ele sofreu esse processo aí já num período mais moderno, né? Algo bem mais próximo dos nossos tempos. Acho que é século XIX para século XX, início do século XX, Sim, tem bem sim. esse próximo do que é o desenho que a gente já tem hoje, né? E aí, voltando no Lenormand que o
Leopoldo citou, é o que a gente conhece como o baralho cigano, e que, na verdade, ele começa a ser impresso mais ou menos em 1840. Então já é algo muito lá para frente. A gente está falando de 1465, e o Lenormand ele surge como esse baralho que a gente conhece como baralho cigano em 1840. E aí o Leopoldo já fez essa diferenciação, que o Lenormand ele é um tarô, Leopoldo? Não. O Lenormand ele é um instrumento de divinação, mas ele não é um tarô. Um sistema oracular, ele é um baralho, né? Não Sistema segue essa oracular, estrutura que a gente tá conversando. O E aí objetivo não é menosprezar, como você falou, os outros segmentos, né? Mas a gente só está diferenciando o que é e o que não é o tarô. Só e isso. é o que tem na história também, né? Uhum. E aí tem outras, eu dei uma pesquisada, tem outras teorias, aí tem alguns que dizem que a gente vai discutir a origem egípcia, acho que um pouco disso durante a história, que é inevitável, mas tem uma origem cigana, que é muito difundida aqui no Brasil, que aí que se começou a partir do século XV, 1417, e aí vai para a Alemanha, tem toda uma história. Eu vou deixar linkado, porque senão a gente toma muito tempo de live. Todos esses detalhes históricos vão estar disponibilizados nos links que eu vou deixar linkado no post, no podcast e no YouTube, para a gente poder até conseguir ganhar tempo. Agora Infelizmente nós só temos 1 hora aqui, né? a gente só tem 1 hora. Tem um cara que é o que o Pedro ele me corrigiu na pronúncia, eu não vou saber falar esse nome, Gebelin, mas ele que foi o primeiro a trazer essa origem, ligar essa origem do tarô a uma origem egípcia. Você consegue comentar alguma coisa, Leopoldo? Então, se você for observar, essa questão egípcia, ela é uma questão do estudo esotérico, né? Se você for entender, o egípcio ele não tinha um tarô. Ele tinha suas divinações e suas tradições. Isso foi resgatado principalmente depois, né, por vários estudiosos, não só por ele, mas por vários outros. Você vê isso muito forte no tarô dos boêmios, né? O tarô dos boêmios ele é totalmente referenciado dentro da tradição egípcia, e você tem vários elementos da cultura egípcia ali. Você começa a ver assim que há um resgate, mas ele é posterior, né? Ele é posterior. E não é sobre a divinação em si, mas sobre o caminho iniciático, sobre a Entendi. senda. Então é importante frisar que, citando o exemplo do tarô dos boêmios, não é que existia um tarô no Antigo Egito, mas que se resgatou o conhecimento esotérico do Antigo Egito e se aplicou no tarô. Então acho que o processo foi mais ou menos esse, que aí eles meio que utilizam o arcabouço simbólico da cultura para fazer essa construção no próprio tarô. E aí eu queria pontuar sobre esse Gebelin, que ele era um evangélico, um estudioso evangélico de mitologia e da história e etc. E aí, acho que isso é citado no livro do Papo sobre o tarô dos boêmios, que diz que quando ele visitou uma cartomante, com 15 minutos que ele olhou aquilo ali, ele falou, isso aqui é egípcio. Então foi tipo algo que ele tirou, não vou citar para não censurarem a gente, mas ele simplesmente só falou isso sem fundamento nenhum. E assim, como o Leopoldo falou, muitas pessoas se balizaram nessa tradição que ele criou de origem egípcia, e é importante frisar que o Leopoldo não falou que é de origem egípcia, mas que se existe a tradição do conhecimento egípcio que foi inserido no tarô. Isso é muito importante ser diferenciado. E aí esse cara, ele disse que a palavra tarô era de origem egípcia, tar significava caminho, estrada, iote, rei, coisa que foi provado que não tem fundamento algum. É muito mais na frente quando deixa eu resgatar o nome do cara aqui, para o negócio ficar bem... Champollion, que decifra os hieróglifos com a pedra de Roseta, e aí se percebe que toda a teoria criada por Gebelin na sua fundamentação, para justificar a origem do tarô, ela cai por terra. Então aquilo ali ele é totalmente infundado, porque não existe a palavra tarô na língua egípcia e outras relações que foi relacionada a isso, e aí se caiu essa
essa ideia do Geblin. Mas ele foi o primeiro que, assim, dentro de toda a tradição que a gente tem notícia, que deu um olhar diferenciado para o tarô, mas não foi um olhar, como a gente já estava discutindo, esotérico, nem um olhar ocultista, nem um olhar iniciático, mesmo porque não se tem registro de que ele tenha participado de ordem esotérica, de ordem ocultista, porque ele era um pastor evangélico, estudioso de mitologia, de história, de linguagem. Ele queria encontrar uma linguagem universal dentro dessa tradição do tarô, coisa que ele não conseguiu. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui. Falo demais, né, velho? Não, tá certo. Você tá pontuando, hein? Tem que ser assim mesmo. Vamos começar então um pouquinho a falar de uma parte mais prática. Eu acho que é mais interessante para quem nunca ouviu falar de tarô também desmistificar algumas coisas e esoterizar essas coisas, né? Existe a diferença do místico e do esotérico. Nossa proposta aqui é justamente tirar a parte mística e introduzir a parte esotérica do tarô para vocês. É o seguinte, essa parte mística, como funciona, tá? O tarô, ele tem duas funções, basicamente, oracular e iniciático. Você, respondendo aquela pergunta, você não precisa de conhecimento de toda a parte esotérica para fazer o oráculo com o tarô. Não precisa. Você não precisa de mediunidade para ler tarô. Não precisa. Você não precisa que outra pessoa leia para você. Não, você pode ler o tarô para você. Se você souber o que você está fazendo. Se você entender o significado das cartas. Como qualquer outro oráculo, se você for pegar o Lenormand, vai ser a mesma coisa. Não adianta nada você abrir as cartas e não entender o significado das cartas. Aí, realmente é necessário que outra pessoa leia para você. Alguém que tenha conhecimento sobre aquele oráculo. Se não, se você tiver o conhecimento, basta você sentar, abrir o baralho, se focar e ler. O tarô como caminho iniciático, ele vai ser tratado depois, né? Pretendo tratar disso mais para frente, porque envolve vários outros conhecimentos, como eu já falei, e isso precisa ser bem sedimentado para a gente poder trabalhar legal as ideias que precisam ser trabalhadas. A princípio... Então quem está acompanhando é interessante que siga a sequência na série de vídeos, porque lá na frente pode ser que alguma coisa que você citou agora seja muito importante para o entendimento de um conceito lá da frente. Exato. A princípio, a ideia é trabalhar com o tarô divinatório, ele como instrumento oracular, que é eu acho que não é uma função do tarô, mas também pode ser, né? E se for bem utilizado, ele é um dos melhores instrumentos divinatórios que eu conheço. E na história foi o primeiro uso do tarô, é como cartomancia, né? Sim, como cartomancia. Também existe a possibilidade da utilização do tarô, mas é dentro do caminho iniciático e esotérico, como ferramenta mágica, tá? Também dá para fazer. Eu pretendo ensinar alguma coisinha para vocês já irem trabalhando a sua intuição, que a porta de entrada da mediunidade é a intuição. Se você não trabalha a sua intuição, você não consegue, a não ser que você já tenha nascido médium, né? Assim, médium de incorporação ou de visão, você já tenha aflorado isso, já é mais difícil para você conseguir. Mas é uma habilidade que você pode desenvolver e, de repente, o tarô é importante para isso, né? Exato. Não só o tarô, né? Qualquer outro instrumento que trabalhe sua intuição, seu foco, sua percepção, tudo aquilo que você faça com que você enxergue essa realidade por um outro viés, né? Aí você consegue trabalhar isso dentro do tarô, através da simbologia, da mitologia, dos conhecimentos envolvidos ali, de todo tipo de tradição que está envolvida ali no tarô, não só a tradição esotérica, mas enfim, ele traz um arcabouço incrível de conhecimentos e é uma magia muito grande descobrir isso, né? É como se fosse aqueles presentes, aquelas matrioscas, sabe? Aham, Você vai camadas, né?
cada vez que você vai abrir uma camada, vê uma coisa diferente, você fala, nossa, isso estava aqui na minha cara o tempo inteiro, eu não sabia. É que é assim, tudo na vida pode ser comparado a uma cebola, velho. É emocionante. Bom, Eu queria só fazer uma pergunta, pra gente não fugir do tema que tu trouxe na questão da intuição. Eu poderia falar que o tarô ele pode ser uma ferramenta de projeção do meu inconsciente? Eu posso utilizar como uma ferramenta para que se projete o meu inconsciente e que eu obtenha algum tipo de resposta? Dentro da sua perspectiva. Teria que falar sobre o que é inconsciente, né, meu irmão? Mas, sim, vamos colocar de forma geral, sim. Sim. Então, além dessa conexão na pegada Yu-Gi-Oh! Com o coração das cartas e o seu SAG, a gente tem também, pode-se ter de repente o próprio SAG, não sei, né? O inconsciente, não vou tecer dogmas aqui. Mas, de repente, você pode externalizar de alguma forma algo que está lá atrás. Mesmo porque acho que o tarô, como trabalha com uma linguagem muito arquetípica, então tem muita dessa relação com o inconsciente, talvez você consiga fazer esse resgate dentro dessa linguagem arquetípica e tire essas informações de lá do teu inconsciente, né? Se você for pro lado da psicologia, na verdade, vamos analisar assim, a Cabala, ela é a psicologia dos judeus, né? A forma que eles tinham de interpretar o inconsciente e aquilo que eles não conseguiam determinar como a mente objetiva. Né? Eles não conseguiam relacionar com a mente objetiva, então eles foram estudando e analisando isso através de meditação, enfim, dentro da religião e do conhecimento dogmático deles. Mas se você pega a psicanálise moderna, né, aí a gente tem que dar aquele beijinho pro Jung, né? Ele estuda e traz todo esse arcabouço dentro das teorias e daquilo que ele postula, né? Isso fica muito evidente dentro do trabalho dele. Tanto que a maioria dos esoteristas leem e corroboram ali com muitas ideias que ele traz, né? E acho que hoje a gente falar de magia na modernidade, na pós-modernidade, e não estudar, não se debruçar no estudo da psicologia analítica, da obra de Jung, que foi um grande pensador e relacionou a própria psicologia com a alquimia e criou desenvolveu a psicologia analítica, a gente realmente não vai estar avançando. É porque assim, as pessoas acham que é só comprar livro de magia ou um livro de algo assim específico, só estudar aquilo ali, que ali já tem tudo preparado. E não é o que você falou. A gente precisa estudar Cabala, a gente precisa estudar história, a gente precisa estudar filosofia, precisa estudar arte, precisa estudar poesia, a música. Então, por que é um mago? Um mago, ele é mago porque ele é detentor do conhecimento. A própria palavra mago remete a conhecimento, a sabedoria. Então, não tem como dissociar isso. Não dá para comprar esperar que vai comprar um curso completo de tarô e vai sair expert. Que realmente o negócio não funciona muito bem por esse lado. Então, algumas pessoas perguntaram por onde começar, qual tarô começar. Então, acho que o básico, como o Leopoldo já falou, é você ter uma base. E essa base é esse estudo todo de background que está ali para que você realmente depois se debruce na simbologia, se debruce na cartomancia, se debruce no caminho iniciático e em todas as outras possibilidades que o tarô ele pode trazer para a gente. E que é interessante, né? Porque ele era uma cartomancia e cartomancia só jogadas por mulheres, né? Durante a sua história, né? Entre aspas, né? Vamos colocar umas aspas aí, porque o tarô, dentro das ordens esotéricas, ele sempre foi um instrumento mágico, ele sempre foi trabalhado não só como um instrumento de magia, mas também como uma prova de conhecimento, né? Das tarefas dos últimos graus de algumas ordens era você construir o seu próprio tarô. Mas aí eu acho que isso depois do século XVIII, né? Século XVIII para frente. Sim, do século XVIII para trás, né? Isso, não, Antes ele era um jogo, assim como o Lenormand. O Lenormand era praticamente uma diversão de salão E tem competição, acho que tem competição na França até hoje de tarô, né? Tem um jogo específico, né? Não é quem adivinha mais rápido, mas é jogo de como a gente joga aqui no Brasil, né? Com os arcanos menores, né? É um jogo de cartas mesmo. Só voltando naquele paradigma psicológico, eu acho interessante a gente trabalhar e falar um pouquinho disso.
Exatamente, eu ia mandar um salve pro Pedro, porque se você quiser, você pode tratar tudo dentro desse viés. Tudo. Só que é lógico, essa é a forma como você está enxergando esta realidade. Você trabalhando essa realidade dentro do viés psicológico. Então, quer dizer, você vai excluir coisas para focar apenas num ponto de vista. E quem sabe, a realidade não é assim. No mínimo, são três lados. Qualquer coisa que você for analisar, no mínimo, três lados. Então, se você ficar muito focado só no viés psicológico, você deixa de perceber outras nuances, outros matizes. Você perde muita coisa que você poderia estar descobrindo, aprendendo, vivenciando. Às vezes a gente tem que dar um ponto para o fantástico, né? Não o da Globo. A gente tem que, às vezes, dar um ponto para aquilo que é extraordinário. Porque a nossa realidade, ela detém muitas coisas que são incompreensíveis. Até mesmo dentro de qualquer campo que você... Enfim, dentro de qualquer campo que você for estudar, existem alguns pontos onde a coisa trava, onde não faz sentido, onde as pessoas não conseguem arrumar explicação, e mesmo às vezes a explicação que se encontra não é satisfatória, é simplesmente provável. É algo provável, nada além disso. Bom, falado isso, a gente estava falando do Lenormand também, como um instrumento divinatório. Não só o Lenormand, o Marselha, durante muito tempo, ele foi também tratado como um baralho, um jogo, né? E tantas outras cartas que vieram antes, na tradição cigana também, né? Você tem ali, apesar de que muita coisa foi atribuída aos ciganos, e os ciganos simplesmente abraçaram, né? Só assim, não, beleza, falaram que é nosso, então assim, é nosso. Vamos lá. E aqui a gente estava comentando, não deram importância para o tarô, né? Assim, sim. O tarô, antes do século XVIII, antes do Gébelin e do Eteila, quem usava como método oracular cartomancia eram as mulheres, e só quem podia produzir tarô eram os homens. Então a gente percebe um ponto estranho na história, porque assim, algo tão profundo a gente percebe hoje, sente a importância, como o Leopoldo falou, que tarô é uma prova para que você passe tenha graus em algumas ordens esotéricas. É você criar o seu próprio tarô, você se debruçar no tarô, você dominar aquele sistema. E foi deixado de lado, e realmente só para quem era cartomante de rua. Existem algumas cartomantes que eram famosas, a cartomante de Napoleão, que me fugiu o nome aqui, está na minha pesquisa, mas eu não vou lembrar agora. E só quem podia produzir era uma arte velada para os homens, enquanto a parte que é realmente a mais legal, uma das mais legais, né, que é a parte da cartomancia, era só destinada para mulheres. Até que um cara, o Eteila, ele resolve quebrar essa tradição e ganha muita grana fazendo cartomancia, ensinando a cartomancia em um hotel lá em Paris, né? Se não me engano, é em Paris. E que essa coisa toda, ela só começa a mudar um pouco quando a gente tem esse link, essa relação do Papus, acho que Papus e o Eliphas Levi, né? Eliphas Levi primeiro, que aí ele, se não me engano, ele muda um pouco a origem do tarô de origem egípcia para uma origem judaica, que eu acho que dentro da tradição esotérica ocidental, acho que é a mais comentada e estudada, ou repassada e replicada, que é essa relação com a Cabala. O Levi, ele traz isso dentro, lógico, ele já existia uma tradição antes dele publicar. Ele só publicou aquilo que ele já tinha aprendido, né? É óbvio, ele não podia falar onde ele tinha aprendido, com quem ele tinha aprendido. Ele até inventa uma origem lá, ele fala que ele aprendeu com um monge lá, também lá. A questão essa tradição ela foi preservada. O Saint Martin antes dele já tinha feito essa relação, e o próprio Gébelin já tinha feito a relação com a Cabala, com as letras hebraicas, antes do Levi. A questão principal para mim é que essa tradição já existia, né? O importante não é
as cartas, mas é a tradição que foi colocada nas cartas, né? Porque você tem ali todo um caminho iniciático que você traduz, você desenha para a pessoa entender. Né? Fala, ó, tá aqui o desenho, quer que desenhe? Tá aqui o desenho, né? E é uma Literalmente, forma né? de, Literalmente. literalmente, e assim, é uma forma de transmitir um conhecimento sem você precisar falar. Sem você, se você sabe, se você tem as mesmas referências que eu não preciso falar, só te mostro o desenho e você entende tudo que está ali, E né? eu Você começa. posso até estar viajando, mas de repente num momento tão hostil em que a Europa vivia, de repressão religiosa e tudo, apesar de que alguns não acreditam muito nesse viés, já que tinha a carta do diabo, então como é que a igreja deixava passar isso? Mas de repente era uma forma de se ensinar a própria tradição e encarar como a gente estava discutindo, como se fosse um livro, porque está todo o conhecimento de uma tradição ali nas lâminas. Sim. Eu acho que a questão do diabo ela é muito fácil, né? O diabo está presente na mitologia cristã, ele é facilmente aplicável. Você pode tratar da carta do diabo como um ensinamento para evitar cair em tentações. Isso dentro de uma desculpa, né? Inventando uma É, desculpa para que para se fugir da fogueira, né? transmita. E a gente estava até comentando no nosso esquentezinho aqui da live, já encarando o tarô como se fosse um livro, e assim, é muito interessante quando você para e se debruça e você percebe que não só tem uma história, mas o tarô ele conta todas as histórias. E a gente estava comentando do túmulo, se eu não me engano, do túmulo do Christian Rosenkreuz, que tem, né? Ele segura um livro, que aí uns dizem que é o Munch, foi o que você estava citando, outros dizem que o livro tinha um T, e esse T vinha de tarô. Eu acho que não é bem isso, porque o nome tarô só surge muito mais lá na frente, né? Mas assim, a gente percebe que tem esse interesse começa a ter esse interesse do movimento Rosa Cruz, que é um movimento de muita influência. Muitos falam da maçonaria, mas o movimento Rosa Cruz ele teve uma influência, posso estar falando muita groselha, mas tão grande ou muito maior do que a própria maçonaria para todo o conhecimento da tradição esotérica ocidental. Sim, com certeza. Tanto que a própria maçonaria reconhece, né? Reconhece isso, né? Dentro Aí tem graus, dessa- quase todos os ritos têm grau, pelo menos um grau Rosa Cruz ou dois relacionados ao rosacrucianismo. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Bom, falando um pouquinho mais sobre o tarô como um instrumento de divinação, que esse é o foco, né, para a gente não perder o foco também. Mas eu gostei de uma pergunta que fizeram aqui, se os padres usam tarô. Eu vou dar só uma dica. Depois eu vou pedir pro Roberto colocar. Tem uma foto com o Papa e sobre a mesa dele o livro das meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Depois eu passo a foto para ele. Eu Tem, peço para eu já ele. vi essa foto. Já Me viu, né? lembra, mas eu já vi essa foto. Já vi essa. Então, só para a gente, né? Acho que já respondeu a pergunta. Essa foto fica. Isso aí foi uma coisa curiosa. O tarô é um negócio tão intrigante que a gente, quando vai fazer esse resgate histórico, essa análise, você percebe que assim, eram coisas que os arcanos menores surgiram num lado, tem uma teoria, os arcanos maiores surgiram num outro canto, e aí depois aquilo tudo se junta e de alguma forma as duas partes se conversam de uma maneira tão grande, e aí você consegue perceber que a cabala tá ali e tá tudo ali, parece que realmente é algo que é tão. É como se fosse um líquido, é como se fosse a água que você consegue colocar em qualquer recipiente e ele vai tomar aquela forma. Então acho que é por isso que o tarô ele tem que ser tratado com a sua devida atenção para quem é o estudante responsável, está na minha lista de estudos, já que eu falei que eu não manjo de tarô, mas está na minha lista de estudos, e a prova disso é que eu estou compartilhando com vocês esse aprendizado com o Leopoldo. E é extremamente importante justamente por reunir tanto conhecimento e tanto conhecimento, e a parte da cartomancia, muitas pessoas deixam lá para um segundo plano e para se trabalhar muito coisas práticas da vida, que não digo que é errado, mas que as pessoas deixam passar o que o Leopoldo está trazendo muito, toda essa tradição, toda essa envoltória, esse background que o tarot pode proporcionar, e a pessoa terceiriza, né, para não querendo tirar o emprego de ninguém, mas terceiriza essa questão, porque a gente já está citando que pode se trabalhar o tarot
de diversas formas, tanto a parte cartomântica quanto a parte iniciática. Eu acho que quando você mescla os dois no seu caminho individual, você tem um ponto de equilíbrio bem interessante. Sim, e é interessante você falar essa questão da terceirização, não é errado, como você falou. Se você não tem o conhecimento prático do tarô, né, do conhecimento prático que eu digo você não estudou a simbologia, você não estudou todo o arcabouço de informações que estão ali, realmente se torna muito difícil para você fazer a A divinação, utilização, é. né, sozinho. Quer dizer que você não pode fazer? Pode. Vá no básico. Vamos começar a falar do tarô como instrumento de divinação, então, que a gente já entra nesse tema. O que é o básico? Você pega a revistinha com os significados pré-moldados ali e manda bala. Não tem nada de errado nisso. Você pode pegar ali, observar tal, fazer sua tirada, olhar lá o resultado tal, e usar sua intuição. Esse é o principal. Tem que Usar sua exercitar, né? Se não exercitar, você não vai conseguir desenvolver. Mesmo que errado, com alguma falhinha ou com algo do tipo, mas não tem se não errado. praticar, Não tem errado. Eu acho que não tem errado. Você pode não ter toda a gama de resposta com todas a complexidade que o tarot pode trazer. mudar o errado para não tão assertivo, né? Exato. Isso sim. Porque o tarô, ele é capaz de te dar uma resposta muito assertiva e de trazer situações de uma forma muito assertiva. Assim como o Lenormand também. Eu acho que o Lenormand, ele é a níveis divinatórios, ele é extremamente direto, né? Ele vai trazer ali, de forma direta, uma resposta. O tarô, ele vai trazer uma resposta direta, mas ele também vai mostrar todo um envoltório, ele vai mostrar toda uma circunferência que às vezes você nem fazia parte da sua pergunta e ele te mostra, fala, tem uma coisa aqui, um negocinho ali, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, ele conversa com você de uma forma muito complexa, né? Quando você começa a analisar as cartas dentro de um aspecto mais esotérico, novamente falando. Mas, assim, importante, só para não perder o fio da meada, é que o tarô, além de tudo, como ele é um instrumento mágico, você pode, mesmo dentro da sua leitura, você pode trazer ou remover energias para que isso seja moldado. Seu futuro não é algo concreto, ele não está pré-determinado. É um mundo de possibilidades, né? Sim. Tem gente que vai discordar, vai falar, não existe livre-arbítrio, existe. A questão é muito simples. Você tem diversos caminhos. A partir do momento que você escolher um caminho, se abre um outro leque com mais outras possibilidades. Você escolheu essa possibilidade, aqui já vai abrir um outro leque com mais outras possibilidades. Então, quando você tira uma carta, você faz uma tiragem, ele vai te mostrar a fotografia desse momento. Vai falar, você está indo nessa direção, se você continuar para cá vai acontecer isso, para cá vai ser tal, e aqui isso. Então, ele vai te mostrar uma fotografia do seu momento. A partir do momento que você fez uma escolha, a história muda. O futuro muda. Você mudou o seu futuro. Né? E você não precisa necessariamente do tarô para fazer isso. Mas é um instrumento. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E é importante ressaltar que é uma ferramenta e não uma muleta, né? Não é para você também, todas as ações da sua vida, ou criar um vínculo tóxico de dependência no tarô, porque aí ele não está cumprindo com o objetivo dele enquanto um instrumento de desenvolvimento, autoconhecimento, descobrimento e etc. Né? Exato. Mas tem outro detalhe também, né? A partir do momento que você começa a estudar as cartas, você começa a perceber os arquétipos. E você começa a perceber os estereótipos. E todo ser humano ama estereótipo. Todos nós amamos estereótipos. Então você começa a olhar para as pessoas, aquela máscara que ela vende, né, aquele estereótipo que ela se veste, você começa a ver uma carta do tarô. E aí, essa carta, você já sabe quais são os caminhos para onde essa carta vai.
Ele faz um mapa psicológico. Ele é muito legal por causa disso. Ele faz um mapa psicológico. E é tão lindo quando isso se aplica e você consegue enxergar, sabe? Você fala, poxa, eu não estava errado. Esse caminho está indo para cá, esse caminho está indo para cá. Aquela pessoa, ela se vendeu dessa forma, então, realmente os caminhos pelos quais as coisas tendiam a acontecer se concretizaram, por quê? Fica óbvio, fica muito óbvio, sabe? É lógico, como a psicanálise, como a gente já falou, dentro dos padrões de psicanálise e tudo, isso também é muito óbvio, né? A gente não está falando de coisas distintas, são só formas diferentes de tratar o mesmo contexto, o mesmo assunto, né? Essa é a forma que eles tinham antes e nós temos a nossa forma agora e uma não exclui a outra, né? Muito pelo contrário. A forma antiga é uma forma tradicional, é uma tradição, né? E quando a gente fala de tradição, a gente está falando justamente de várias outras questões que entram nisso, né? Uma delas é a análise psicológica, uma delas, né? Existem muitas outras, muito mais interessantes, que também entram nesse arcabouço aí. É bacana a gente observar que a gente tem uma caixinha, né, tão pequenininha quanto essa, e na verdade é uma caixa de ferramenta espetacular, né? Porque aí você já abordou diversos aspectos. Eu posso utilizar o tarô dentro do meu ritual, posso pegar as cartas duais, né, e utilizar como representação dos 4 elementos. Tem uma série, Assunções Forma-Deus, até Tátua. Tem uma série de outras práticas, além da própria cartomancia, que a gente está trabalhando muito a questão oracular, e que na verdade a gente tem de fato uma caixa de ferramenta espetacular. Eu queria só comentar, Leopoldo, porque a gente só tem 6 minutos para encerrar a nossa live, então a gente tem que caminhar para a nossa conclusão, mas eu queria colocar um ponto que, assim, os 2 tarôs mais Famosos é o do Rider-Waite-Smith e o tarô de Thoth, né? Os 2 mais famosos. E um fato interessante é que o primeiro a ser produzido por uma mulher é o Rider-Smith, que aí eu não sabia, para mim eu entendia que o Smith era de um homem, e aí depois eu fui descobrir, percebi quão fantástica era a artista, e a gente percebe que para ser muito bom tem que se ter um equilíbrio. A gente tem que ter as polaridades trabalhando em conjunto. O Crowley também foi desenhado por uma mulher também. A Frida Harris, a Lady Frida Harris. E a gente percebe quão belo é quando a gente tem essa união dessas 2 polaridades para dar esse filho, né, para trazer isso à tona, que é justamente, nesse caso, o Rider Smith e o tarô de Thoth, que assim, acho que é fenomenal. E quando a gente para olhar a história, percebe que é fantástico. Como está acabando o tempo, a gente ficou de ensinar algumas tiragens. Vamos fazer assim, eu vou deixar algumas tiragens na página, a gente tem um projeto junto, vou fazer uma matériazinha com algumas tiragens, eu deixo lá e o Roberto compartilha depois para vocês, tá? Coloco aqui no perfil. E também bota o link no post também. Só para a gente não perder. Outra coisa, Leopoldo, que a gente comentou, mas eu acho que é para a gente já caminhar para a finalização, que a gente só tem mais 5 minutos, é que existe tarô do 40 servidores? Não existe tarô do 40 servidores, o Leopoldo já falou. O tarô que a gente convencionou hoje são as 78 cartas divididas em arcanos maiores e arcanos menores, que segue mais ou menos uma tradição simbólica, arquetípica, que de alguma forma o artista ele vai, quem está produzindo aquilo vai se ligar a essa tradição, que não seja tanto na simbologia gráfica, mas que seja de repente na estrutura que ele usa, no arquétipo, na forma que ele enxerga o diabo, na forma que ele enxerga a torre. E porque assim, algumas pessoas perguntaram, e o tarô xamânico, e o tarô não sei o que, assim, eu não conheço. Mas se não segue essa estrutura, convencionalmente ela não é chamada de tarô. Como eu estava mostrando para o Leopoldo, eu tenho um tarô celta. E o tarô celta ele não segue essa estrutura. É parecido, mas parecido não é igual. Então o cara pode mudar a simbologia gráfica, mas ainda assim está atrelado àquela tradição. Leopoldo, a gente tem 3 minutos. Suas considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Eu quero mandar um beijo pro pessoal que acessou aí, que aceitou meu convite, que veio me prestigiar. Muito obrigado.
essa é a primeira de outras lives, né? Eu acho que é até interessante a gente começar a próxima live falando das tiragens também, eu acho que é até mais legal, né? A gente fala aqui na live mesmo, direto, sobre as outras tiragens. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter participado, pela atenção de vocês. Até a próxima. Gratidão. Agradeço a todos vocês por estarem aqui nos acompanhando. Só lembrando que vai lá para o YouTube, a gente vai subir a live para o YouTube e a live também vai se tornar um podcast. Agradeço a todos a atenção por estar nos prestigiando numa terça-feira à noite. Muitos deixando de assistir Big Brother, né? Passando Big Brother. A eliminação de Big Brother está aqui prestigiando, investindo um pouco do tempo em si, para aprender, para compartilhar, e que esses feedbacks, essas perguntas, essas interações são grandes combustíveis para que a gente traga mais e mais e mais e mais conteúdo. Então, luz nessa jornada, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.